Boa noite, hoje eu estou aqui com a Monalisa Manzato, ela que é irmã do Junão. O Junão é um amigo nosso, amigo do Fábio também. Os dois têm esclerose lateral amiotrófica. Boa noite, tudo bem? Boa noite, muito obrigada pelo convite, mascotinha. É um prazer estar com você e poder falar um pouquinho do meu irmão, do Fábio, das associações. A gente está aqui reunida hoje justamente para falar sobre o evento que nós vamos fazer, né? Na verdade, vocês estão fazendo, eu estou só dando uma ajudinha. Dia 18 de junho, né? Uma motociata para conscientização, né, da Ela. Isso mesmo. Me conta um pouquinho. Na verdade, é além de uma motociata. A ideia surgiu de fazer um pequeno encontro, um movimento pequeno com um grupo de motociclistas para ajudar as associações. Era uma vontade do meu irmão de fazer esse evento. E eu conversei com a Lina, a gente conversou, então, combinou. Vamos lá. Quem são as associações? Então, vamos lá. Primeiro, né? Eu sou irmã do Júnior Manzato, do Junão Manzato, e eu sou conselheira da Abrela. A Abrela é a Associação Brasileira de Ela. É a associação mais antiga do Brasil, tem 24 anos. Nossa. E tem a Procura da Ela. É uma outra associação. Que a Lina é presidente. A Lina é esposa do Fábio. Isso mesmo, esposa do Fábio Carvalho, que também é um paciente de esclerose lateral amiotrófica. Aí eu costumo dizer que nas duas associações, cada associação tem o seu motociclista, né? Na Abrela tem o Junão Manzato e na Procura da Ela tem o Fábio Carvalho. Tá. São associações irmãs. E aí, dessa ideia de fazer esse encontro, né, surgiu a ideia de fazer um passeio de moto, né? Isso, exatamente. A princípio, a gente tinha a ideia desse passeio, até motociata, né? Mas começou a tomar uma proporção tão grande que vai ser um evento, e a gente fala que é um evento para todos, né? Para motociclista e para a população em geral, para os pacientes de Ela, para os familiares, tudo isso. Vocês estão estimando quantas pessoas nesse passeio? Por volta de 250, 300 motos. Como é o primeiro passeio, a gente não tem a ideia de como vai ser, do volume. Eu tenho observado pela movimentação nas mídias sociais, nas redes sociais, que tem muita gente já falando, até alguns famosos estão comentando, compartilhando, exatamente. Então, eu não sei ainda, a gente não tem essa noção. Para o ano que vem, eu posso te dar uma resposta melhor. Tá, e esse passeio, como que vai ser? Vai ter uma camiseta que a pessoa compra para ajudar as associações? Como que vai ser mais ou menos isso? Isso, exatamente. Como que vai ser? A concentração vai ser na Praça Charles Miller, a partir das 9 horas. Nós vamos ter uma tenda para as duas... Dia 18 de junho. Dia 18 de junho, domingo que vem. Tá. A partir das 9 da manhã. A partir das 9 da manhã na Praça Charles Miller. Tá. Vão ter tendas, uma tenda para as associações, onde teremos profissionais de saúde e outros voluntários para orientações básicas sobre a doença, até atendimento, tirar algumas dúvidas dos pacientes e familiares. Vamos ter uma outra tenda com a Polícia Civil. Eles vão fazer 2 serviços bem importantes, bem interessantes. Um é de emissão de RG, gratuitamente para a população. Ah, é? Exatamente. Quem vai pegar a segunda via tem que pagar. Nesse dia já não, vai ser gratuito. E o mais legal é que a data da emissão vai ser 18 de outubro, o dia do evento. Então, 18 de junho. Perdão, 18 de junho, exatamente. Então, vai ter o IRGD, que é o Instituto de Identificação, fazendo a emissão dos RGs de forma gratuita, e vai ter o DENARC, com a Escola Móvel de Prevenção Antidrogas. Então, vai ter um trabalho bem legal aí da Polícia Civil, que está apoiando demais a nosso movimento. E quem da Polícia Civil é o responsável por isso? É o embaixador do evento, é o Zanoni Botelho. Ele é um policial civil e eu brinco que ele caiu como anjo, né? Para mim e para a Lina, porque eu fiz um pedido para ele. Eu o conheci porque... na verdade, só voltando um pouquinho para você entender, contextualizar. O meu irmão, ele é motociclista. E eu não fui garupa do meu irmão. Eu tinha muito medo de andar de moto. Eu perdi uma pessoa muito importante há 10 anos atrás, num acidente de moto com uma Harley Davidson. E eu
Nunca mais eu subi em uma moto. Mas eu sei que você está começando a aprender. Então, mas é isso. E daí, o que aconteceu? Eu não fui garupa do meu irmão. Eu achava que dava tempo, que eu ia superar esse medo e ia dar tempo de eu ser garupa dele. E não deu tempo. E o ano passado, eu resolvi mudar algumas coisas na minha vida. E uma delas foi isso. Eu falei, bom, se eu não fui garupa do meu irmão, eu vou pilotar a moto dele. Aí eu fui para autoescola, tirei carta numa 150. Falei, bom, agora que eu tenho carta, agora eu vou pilotar uma Harley Davidson. Claro. E eu busquei alguém para me ensinar. E eu encontrei o Zanoni pela internet. Eu vi o currículo dele, eu vi algumas meninas que faziam aula com ele e que pilotavam aquelas naves maravilhosas, andando na chuva. Eu falei, não, eu quero esse cara, nem que eu tenha que vender um rim para poder. Inclusive, o Zanoni fez uma oficina, né? Onde ele deu aula. Dois workshops ele já fez de forma gratuita. Mas a pessoa tinha que pagar e essa renda era revertida para vocês. Exatamente. Para as duas associações. Para as duas associações. Foram 2 workshops, um aqui em São Paulo e um em Sorocaba. Que legal. Então, ele doou o tempo dele, o conhecimento. E eu conheci o Zanoni por quê? Porque eu queria aprender a pilotar uma Harley Davidson. E ele foi até a casa do meu irmão, ele já conhecia meu irmão, ele não sabia que eu era irmã do Junão. E ele foi me dar aula. E no final da aula, eu falei, você não me ajuda a montar uma motociata? Falei, eu ajudo, mas eu nem sabia quem ele era, né? Não sabia nada, né? Nada. Ele só pediu uma ajuda. Liguei pra Lina, falei, Lina, achei a pessoa que vai ajudar a gente a montar. E marquei uma reunião com ele online, ele e a Lina. Fizemos a reunião. Quando terminou a reunião, ele já me mandou mensagem com um monte de agendamento. E ele simplesmente fez acontecer. Por isso ele é nosso embaixador. E eu tô sabendo também que o Major Palumbo arrumou um carro de bombeiro para levar o Junão e o Fábio, é isso? Pois é, gente. Será que isso não era surpresa, não? Bom, se era surpresa, eu já contei. Já contou! Então... Ai, meu Deus. Eu acho que sim, né? Vamos... Bom, e aí como vai ser no dia? A pessoa vai chegar lá, compra a camiseta para ajudar. Nós fizemos as camisetas do evento. Não é obrigatória a compra, mas o coração vai mandar todo mundo comprar. Por quê? Porque essas camisetas, elas vão ser... A renda é revertida totalmente à renda associação. da venda inteira, A venda inteira, exato. E é um modo da gente divulgar ainda mais a doença, né? Quem usar vai estar representando um pouquinho aí, vai ser um porta-voz da esclerose lateral. E no dia vai ter também os livros para vender? O que vai ter, nós vamos ter os livros do Fábio. O Fábio, ele escreveu um livro com os olhos. Logo depois que ele foi diagnosticado, ele já não tinha mais os movimentos, mas ele conseguiu escrever o livro todo com 450 páginas, né? Pois é, pouca coisa, né? A gente não consegue levar a fazer uma redação. Ele fez um livro de 450 folhas com os olhos. Chama Na Estrada da Vida. E ele conta nesse livro os desafios da vida dele. Então, ele vem contando as viagens de moto. Não só de moto. Não só de moto. As viagens começam pelo caminho de Santiago Compostela. De Compostela. Ele conta os desafios, as viagens, as aventuras. E o último capítulo é o maior desafio da vida dele, que é a esclerose lateral amiotrófica. O interessante desse livro, já está na 2ª edição... Toda a renda é revertida para a procura da ela. Toda a venda é revertida para a procura da ela. E para quem é motociclista, o mais interessante desse livro são a quantidade de fotos que tem. Os QR Codes. Cada capítulo tem um QR Code onde você pode ver filmes da viagem. Sim. E além disso, tem roteiro, dia a dia, guias e os mapas para quem quiser viajar, esses roteiros que ele fez, que são roteiros assim bárbaros, como o Alasca. Exato. E tem no mundo inteiro. Índia. Todos os roteiros, todos. A última viagem que ele fez, já diagnosticado, foi para o Tibete, né? Exatamente. E é um guerreiro, né? Já com o diagnóstico, já com a doença, com os sintomas da doença principalmente, ele conseguiu fazer essa última viagem que ele queria. Tibete, exatamente. Tá, então vamos começar agora falando um pouquinho do seu irmão. Seu irmão hoje está com 44? 44 anos, isso. Tá, e como aconteceu esse diagnóstico? Porque é uma doença que ninguém sabe o porquê você adquire
nem nada, são pouquíssimas informações sobre essa doença, né? Exato. Então, como é que começou com o seu irmão? Porque eu sei que o Fábio começou com um problema na fala, né? Foi aí que ele foi diagnosticado em setembro de 2018, né? Isso, exato. E o teu irmão? Me conta um pouco. O meu irmão foi um pouquinho diferente. Ele começou com a dificuldade de fazer a pinça. Ele não tinha força para fazer a pinça. O diagnóstico do meu irmão foi muito rápido. Mas o que demorou foi entre um sintoma e outro. Por que isso? A gente não tinha noção de que poderia ser um problema neurológico. Quando ele demonstrou a dificuldade da pinça, nós imaginamos que fosse uma tendinite ou qualquer outra LER. E ele buscou um ortopedista. O que acontece com todos os pacientes eles sempre buscam outros médicos. E quando ele fez os exames, ele fez uma eletroneuromiografia, mas só dos membros superiores, não deu nada ortopédico. E o ortopedista encaminhou para um neurologista. O neurologista, muito embora não tenha sido um especialista em doença do neurônio motor, ele foi muito assertivo. Primeira questionamento foi a primeira possibilidade foi ser um tumor na cabeça. Ele fez os exames, não era um tumor, isso foi entre uma semana e outra. No retorno da consulta, com os exames, o médico diagnosticou, já pré-diagnosticou a esclerose lateral amiotrófica, que ficou só pendente de confirmação por uma eletroneuromiografia completa. Meu irmão fez essa eletroneuromiografia logo depois. Em um mês a gente tinha o diagnóstico fechado. E, infelizmente, foi esclerose lateral amiotrófica. Mas quando eu ouvi essa palavra, eu falei, mas o que é isso, né? Vamos buscar conhecer. E busquei na internet. E as referências que a gente tem na internet são muito tristes e muito difíceis. Não tem informação de como é a vida. E é muito rápida, né? Uma doença que muito rápida. Ela é progressiva, ela é incurável, ela é incapacitante. E dependendo de paciente para paciente, a ela que meu irmão tem, a que o Fábio tem, é ela bulbar, que começou pela boca, pela deglutição, pela fala, deglutição e respiração. Ela é a mais agressiva. Ela é de 2 a 3 anos dos sintomas. O meu irmão hoje, ele fez 6 meses de sintomas, porque foi mais ou menos em junho, julho de 2017. Em novembro, ele faz 6 anos de diagnóstico. E graças a Deus, o meu irmão, ele é fora dos livros. Né? Meu irmão, ele tem... É incrível. Meu irmão não perdeu peso, meu irmão, ele ainda tem músculo, meu irmão, ele mantém todas as expressões faciais, muito embora não fale, não se alimente via oral desde janeiro de 2020 e desde abril do ano passado ele está traqueostomizado. E essa doença é uma doença que, assim, o pouco que eu conheço, é uma doença que ou a pessoa se entrega ou a pessoa luta muito, que é o caso do Fábio e o do teu irmão, né? Exatamente. Meu irmão, ele não é porque é meu irmão, mas ele é um exemplo. Não tem um dia que eu vá na casa dele e ele não me receba sorrindo. Eu dou um exemplo bem significativo. Meu irmão fez a gastrostomia numa terça-feira. Nós somos de Jundiaí e ele fez aqui em São Paulo. E de segunda para terça-feira eu chorei a noite toda, eu não dormi. Porque ele ia ser gastrostomizado no outro dia. Tinha risco da cirurgia. E além disso, era a questão dele não poder mais se alimentar oralmente. E quando eu fui buscá-lo na casa dele, ele abriu o portão sorrindo. Ele andava na época e ele estava sorrindo. Ele foi até o hospital sorrindo. Ele fez a cirurgia, ele acordou da cirurgia e ele sorria. Ele só reclamou porque ele estava com um pouquinho de dor. Então, era só isso. Ele não reclamou. Então, para mim, ele é um exemplo, assim como o Fábio, que eles fizeram da doença algo muito maior. O meio de vida, né? O Fábio, ele não precisa de ajuda financeira. Ao contrário, tudo que ele arrecada é doado para a cura dela. Exatamente. E daí eu penso que existem alguns propósitos na nossa vida, né? E talvez o deles seja transformar o mundo da esclerose lateral amiotrófica. Eu não conheço a Brela, né? Mas eu conheço a Procura. E eu sei que a Procura ajuda muitas pessoas que têm essa doença e não têm poder aquisitivo, porque é uma doença que você fica pior do que uma criança, porque você não se mexe. Então,
tudo você depende de alguém. É uma coisa assim, eu acho muito diferente do que a gente está acostumado, né? Sim, ela é muito diferente, a gente não conhece os sintomas e ela é uma doença ultra rara. E por ser uma doença ultra rara, o tratamento ele é muito restrito. São poucos profissionais da saúde que conhecem a doença. Eu costumo brincar que a gente não enche uma mão de nomes de médicos, neurologistas especialistas em doença do neurônio motor. Então, são poucos médicos, são poucos fisioterapeutas. E o que acontece? O grande problema que eu vejo com relação à doença e ao não conhecimento dos profissionais é não fazer o que eles fazer errado, mas é utilizar o procedimento, o protocolo normal de qualquer outra doença para a esclerose lateral amiotrófica. Que é completamente, às vezes, diferente. Que é completamente diferente e é o que leva a óbito. Então, o que eu vejo de importância é levar o conhecimento. A doença ela precisa ser conhecida, as pessoas precisam saber quais são os sintomas. Se um dia alguém não tiver condições de fazer a pinça ou tiver a fala um pouco embargada, tem que pensar, pode ser esclerose lateral amiotrófica. E saber onde tem ajuda, onde ela pode buscar ajuda, que é na Procura e é na Abrela. Né? E quando o meu irmão foi diagnosticado, eu perdi meu chão. Assim, tudo ficou escuro. Eu falo que era uma escuridão total. E eu não conseguia nem achar as associações na internet. Não tinha... Foi algo assim muito incrível. E eu falo, né? Assim, eu tenho conhecimento, tenho acesso fácil às informações e eu não conseguia achar. Eu saí de uma médica que foi uma segunda opinião que nós fomos, é uma neurologista, e ela disse que meu irmão... Ela nem prescrevia o Riluzol, que é o único medicamento do protocolo que existe, porque ele só dá 3 meses de sobrevida. E daí eu perguntei, eu falei, tá, mas não tem nada para fazer? Ela disse não. Eu falei, poxa. Falei, então eu quero saber quem que é o melhor médico do Brasil. Ela falou, mas não adianta você levar ele no melhor médico do Brasil, não tem nada para fazer. Eu falei, mas eu não te perguntei isso, eu quero saber quem é o melhor médico. Ela colocou o nome do melhor médico num papel, e daí ela me disse, ela falou assim, mas é muito difícil chegar nele, a consulta é muito cara, ele é difícil de atender pelo SUS, e eu não tenho dúvida do diagnóstico. Eu falei assim, eu continuo não te perguntando isso. Eu só quero o nome desse médico. E eu saí com o nome do médico, e hoje, se a gente coloca, ele é extremamente conhecido, né? Se a gente coloca o nome dele, acha na internet. Eu não achava o telefone dele. Eu não achava. Meu primo, é incrível, né? Meu primo achou, óbvio, ele colocou no Google, achou o telefone, ligou e marcou a consulta, e eu não. Então, o que eu quero para as pessoas é isso, porque, infelizmente, a gente não consegue, eu não consigo trazer a cura. Ela vai vir, mas não sou eu que vou trazer. Então, o que eu posso fazer para as outras pessoas é divulgar a doença. Então, eu quero que saibam quais são os sintomas, onde buscar ajuda. Porque o tratamento precoce, ele é o que dá a melhor qualidade de vida para os pacientes. O tratamento precoce e o tratamento adequado. É isso que os pacientes precisam ter. Exato. E outra, né? Quem puder ajudar, a gente, obviamente, na Procura tem os anjos, né? Que são aqueles doadores que mensalmente doam uma verba. Mas a Procura e a Abrela também deve ter os livros, os utensílios, tem vários itens, copos, canetas, que você pode comprar e distribuir isso, né? Que são valores pequenos e que você pode, de alguma forma, ajudar. Você contribui de alguma forma, exatamente, é isso mesmo. E as associações, elas precisam, né, ser mantidas, porque elas são mantidas apenas por voluntários. Somente. Só os voluntários. Falando um pouquinho da Abrela, são os profissionais de saúde especializados em doença do neurônio motor que constituem a diretoria, que comandam a Abrela, né? Então, o trabalho é 100% voluntário. O meu trabalho na associação é 100% voluntário, além de conselheira. Eu sou advogada de formação, né? E eu presto orientação jurídica para as pessoas.
Então, a gente precisa, e tudo é muito caro, sabe? Uma dieta custa... Um respirador. Não, um respirador é algo que a gente nem tem condições de comprar. A dieta, porque quem tem essa doença acaba não almoçando, não comendo mais. Não come mais via oral. E é muito triste quando você conversa com um familiar ou com o próprio paciente e pergunta qual é a dieta que ele usa. E a pessoa fala, é dieta caseira. A dieta caseira, infelizmente, em determinada momento não supre, não supre as necessidades do paciente. E o paciente, o que eu, né, como leiga, mas o que eu vejo, o que mantém o meu irmão bem, é a alimentação e a fisioterapia respiratória. Então, se você não tem alimentação, eu falo, um pote de dieta, um litro de dieta deve custar o quê? Uns 50, 60 reais. Um hipercalórico custa 40 reais, tem 200 ml. Como que faz? Exatamente, não faz. E as associações fazem, né? As associações fazem isso, as associações emprestam respiradores, emprestam camas, outros utensílios, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, todo esse aparato necessário. Que é necessário. Que na verdade, assim, é fundamental. É fundamental, exatamente. E além disso também, dietas, medicamentos. Agora, me conta, mudando um pouquinho de assunto... Eu sei que seu irmão não é uma pessoa como eu, que anda de moto desde pequenininho. Seu irmão começou a andar de moto tarde, é isso mesmo? Isso, ele começou tarde. Me conta um pouco. Muito embora meu irmão sempre foi muito aventureiro, né? Meu irmão, ele sempre teve Jeep, gostava muito de fazer trilha, essas coisas, bug. Nosso pai sempre incentivou nesse lado. A questão da moto, não. Meu irmão, quando ele foi se habilitar na autoescola, ele fez prova de carro e de moto. E de moto ele não passou. E ele falou, eu não quero nunca mais, eu não vou nunca dirigir. Enfim, não quero pilotar uma moto. E nunca mais. E daí, por volta de final de 2015, 2016, a minha cunhada, a esposa dele, ela sempre pilotou, é o contrário. Olha... Mas ela nunca pilotou uma Harley Davidson. Ela tinha moto, sempre teve carta, sempre teve moto. Enfim, mas era moto, mas não era tanto de passeio. E deu um estalo no meu irmão, ele falou, eu quero uma Harley Davidson. Porque ele não gosta de sonhar pequena, né? Então eu quero já uma Harley Davidson. E ele foi até a autoescola, se habilitou, passou e comprou a Harley Davidson. Ele tem uma Dyna, e a Dyna do Junão, e começou a pilotar. E daí ele acabou comprando uma outra moto para minha cunhada, para que ela pudesse pilotar junto com ele. Então, os dois tinham Harley Davidson e foram pilotando. Então, começou bem tarde. Ele começou velho. Começou velho. E aí, a minha pergunta eu sei que eles têm... É um motoclube ou é um grupo de amigos? O que é o que eles têm, os Los Condes? Los Condes. O que é o Los Condes? O Los Condes é um grupo de amigos. Não é um motoclube, não é um motogrupo, não tem nenhuma relação com essas instituições, né? Não existem regras. Eles são um grupo de amigos que se reúnem porque gostam de rodar livremente. E de onde surgiu Los Condes? Los Condes surgiu porque esse grupo, né, era um grupo pequeno. Meu irmão, o Flávio Terra, que é o meu irmão e o Flávio são fundadores do grupo, eles rodavam junto. E tinha alguns outros amigos, e um dia eles se denominaram. Quem nós somos? Nós somos os Los Condes. E pegou, né? O nome pegou. Então, eles se autodenominavam. Não foi o nome escolhido. Imagina, não teve propósito nenhum, não teve pretensão nenhuma. Eles, sem querer, se denominaram Los Condes e ficavam brincando que eles eram Los Condes. E o Flávio, meu irmão, sempre pilotaram juntos, e eles iam sempre num bairro rural ali de Jundiaí, chama Toca, que por coincidência é o mesmo bairro que meu pai nasceu, um bairro bem pequenininho, rural. Meu pai nasceu no sítio, o sítio era ali do ladinho. Eles iam até uma igreja que tem ali, que é a Igreja da Toca. É bem conhecida em Jundiaí, inclusive. E eles iam, passeavam, davam uma volta e voltavam. É um cenário bem bonito, tudo, né? E daí, sempre que chegava alguém novo para pilotar junto com eles, para rodar, eles falavam, vamos dar uma volta, vamos até a igrejinha. E começou essa história, vamos até a igrejinha. Vamos até a igrejinha. Se encontra na igrejinha. E a gente se encontra na igrejinha. Vamos hoje até a igrejinha. E eles
começaram e isso viralizou, na verdade, né? Então, hoje, todo primeiro domingo do mês tem um encontro do Los Condes na igrejinha. Então, quem quiser encontrar o grupo, é só ir lá todo primeiro domingo. Primeiro domingo do mês está lá. Esse final de semana, não, esse outro, né, que se passou, o primeiro da agora de junho, estava lotadaço, um monte de moto. E o pessoal confraterniza, conversa. De vez em quando a gente leva meu primo, que tem uma banda, ele vai até lá, ele toca, ou a sobrinha do Flávio toca. A gente coloca um food truck, libera... Vocês viraram um grupo super unido, né? Porque super unido. Quando eu conheci vocês, que eu encontrei vocês lá no museu... O Centro Cultural Movimento lá em Socorro. Inclusive, eu fiquei assim, estarrecida com o meio de locomoção do Junão, que é uma Kombi toda estilizada, toda preparada para levar ele, né? Uma graça. Exatamente. O meu irmão, depois que ele foi tracostomizado, ele teve a oportunidade de sair mais de casa. E até gostaria de fazer uma parte aqui. As pessoas e eu achava que a traqueostomia seria o fim da vida. E muito pelo contrário, acho que tanto para o meu irmão deu mais gás, né? Fábio, exato, foi o recomeço. E quando meu irmão foi traqueostomizado, ele teve a oportunidade, ficou muito mais fácil para ele sair. E daí a gente falou, bom, mas e agora? A gente precisa fazer um transporte, vamos comprar um carro adaptado. Ele até, inclusive, experimentou o carro do Fábio. Trocaram as figurinhas ali. Ele falou, não, eu não quero um carro desse. Eu falei, mas Júnior, o que você quer? Um carro sem graça, né? Um carro normal, né? Adaptado. E eu e meu irmão, a gente sempre gostou muito de carro antigo. Meu pai tinha carro antigo, nós temos o carro até hoje em casa. E daí eu falei, Júnior, vamos comprar uma Kombi? Eu sempre gostei dessas coisas assim estranhas, né? Ele falou, vamos, uma Kombi. E a gente começou a procurar uma Kombi. Aí a gente achou a Kombi, estilizou a Kombi, adaptou para que ele pudéssemos colocar a cadeira de rodas para ele. E a gente vai, mas continua sendo uma Kombi, com folga na direção, a marcha não entra. Hidráulica, né? Não tem vidro elétrico não tem ar-condicionado. Mas é um sucesso e meu irmão adora. Ele adora. E daí a gente locomove ele com a Kombi. Então a Kombi, inclusive, tem os adesivos do Los Condes. Vermelha, né? Ela é vermelha com os adesivos e tem até o adesivo que é a caricatura do meu irmão. Ah, que legal. Legal, né? Eu não lembrava da caricatura. Tem na porta. Eu lembrava que tinha um desenho, mas não lembrava que era a caricatura dele. Pô, que legal. E aí, nesse passeio que vocês vão fazer, a motociata, qual vai ser mais ou menos o roteiro? Vai ter batedor? Tá. Como que vai funcionar? O encontro 9h30, né? Na verdade, começa às 9h, mas a concentração das motos começa a partir das 9h30. Logo depois vai ter o briefing de saída. E a ideia é sair no máximo às 10h30 com as motos. O roteiro, pelas principais avenidas aqui de São Paulo. Então, a gente vai descer a Pacaembu, vai pegar a Marginal Tietê. Da Tietê, a gente pega Pinheiros. E da Pinheiros, a gente para na Ponte Estaiada para tirar uma bela de uma foto. E daí, a gente retorna para o Pacaembu. Acho que o ponto alto aí do passeio vai ser essa foto na Ponte Estaiada. Nós vamos ter, sim, batedores. O Zanoni, ele tem uma Harley Davidson Police. Não sei se é ele que vai ou se vai uma outra pessoa que também é uma autoridade aí em motociclismo. Ainda a gente não sabe se é ele que vai com a moto, mas a moto vai. E a gente vai ter batedor, sim, porque é até necessário para fechar ruas, etc. Então vai ser um evento bem bacana, vai ser bem bacana. E vai ser o primeiro de muitos, né? Esse é o primeiro de muitos. Eu digo que eu não tenho a pretensão, não sei se você se lembra, daquela campanha do balde de gelo, que começou nos Estados Unidos. Lógico, quem não lembra que você pegava um balde de gelo e jogava na cabeça. Exato, ela foi por causa da esclerose lateral amiotrófica, essa campanha. E chegou no Brasil... Eu sabia. Foi por causa da esclerose lateral amiotrófica. Olha. Ela chegou no Brasil com um peso muito menor, sem dúvida alguma, do que foi nos Estados Unidos. E ela arrecadou muito dinheiro nos Estados Unidos. E todo esse dinheiro foi revertido para pesquisa. Como que era essa brincadeira? Você jogava o balde, mas... E você fazia uma doação. Ah, tá.
você fazer uma doação. E começou com as celebridades nos Estados Unidos. Então, eu ia lá, jogava e fazia uma doação e postava um vídeo fazendo isso. E daí eu costumo brincar que eu não tenho a pretensão que este evento agora, o primeiro, vai ser o balde no gelo. Mas quem sabe os próximos a gente não consegue dar essa amplitude, né? Essa visualização. Essa visualização em massa. Conscientização, né? Exatamente, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa levar ao conhecimento das pessoas a existência da doença, a existência das duas associações, porque nós necessitamos de auxílio para continuar ajudando. Você falou, uma doença rara. Realmente, uma doença rara. Mas eu já tenho 3 amigos com essa doença, que tiveram essa doença. Primeiro que eu conheci, que eu nunca tinha ouvido falar dessa doença, foi o Carlos Pastoriza. Ele era marido da Cláudia, muito amiga minha. Depois o Fábio. E eu posso chamar o Junão de meu amigo também, claro, né? Claro, deve, na verdade, deve. Porque o Junão realmente, quando a gente chega, ele abre aquele sorriso, é uma coisa contagiante, né? Exatamente, é contagiante. O sorriso do meu irmão é algo que ilumina. E todo mundo fala. E é engraçado, sabe? A importância que eu acho que a gente tem de mostrar a doença, mostrar o paciente. O meu irmão, ele acaba sendo paradigma de diversas pessoas, ele acaba sendo exemplo de diversas pessoas. Eu tive a oportunidade de algumas pessoas nesses eventos que o Zanoni fez de forma beneficente. Quando eu começo contando a história do meu irmão, eu acabo nem falando o nome dele, enfim, eu começo a contar, e daí, de repente, as pessoas começam a perceber quem é meu irmão. E meu irmão, ele é conhecido nesse mundo do motociclismo. E daí as pessoas vêm, me chamam e falam, viu, eu comecei a pilotar por causa do seu irmão. Eu falo, poxa, eu tive Covid, quase morri, e eu só assistia vídeos. E daí eu comecei a assistir vídeos do Los Condes, eu via seu irmão. E eu falei, quando eu ficar bom, eu vou pilotar. Eu vou comprar uma Harley Davidson. E a pessoa foi lá e comprou uma Harley Davidson. Uma outra pessoa que eu também achei fantástico, também conheci, na verdade foi num curso do Zanoni. Ela falou que eu achei bem legal, porque ela é PCD e ela estava pilotando uma motinho bem pequenininha, uma scooterzinha bem pequenininha. E ela comentou comigo que a vontade dela é ter uma Harley Davidson, mas ela achou que ela nunca pudesse ter uma Harley Davidson porque ela é PCD. E o que é PCD? É portador de deficiência física, né? De alguma deficiência especial, alguma necessidade especial. E daí ela falou assim, mas quando eu vi um vídeo uma vez, eu estava procurando na internet, coloquei Harley Davidson automática, e eu vi um vídeo de um cara, acho que em Campinas, ela falou pra mim, né? E eu falei, bom, se esse cara tem uma assim, eu também posso ter. Isso faz uns 2 anos. Daí eu falei com o Zanoni, enfim. Pra resumir a história, eu comprei uma scooterzinha, mas eu quero pilotar uma Harley Davidson, porque tem um cara que tem uma Harley Davidson automática. Eu olhei pra ela e falei assim, esse cara é meu irmão. Ela falou, não é possível. Eu falei, é meu irmão. Procura o vídeo aí. Ela procurou o vídeo. E era ele. Irmão. Então, ela ficou assim, extasiada ao saber que era meu irmão, né? E pra te contar um pouquinho, quando meu irmão, ele pilotava, só que ele começou a perder os movimentos, né? E ele perdeu a força. Até quando ele continuou pilotando? Ele pilotou até mais ou menos o início da pandemia de 2020. Eu acho que até abril, maio de 2020, ele pilotou. Quando ele sentiu que não tinha mais segurança para pilotar. Talvez força, né? Exatamente, ele tomou a decisão para não pilotar mais. Mas ele, enquanto ele pôde pilotar, ele pilotou. Nós adaptamos a moto dele, porque ele não conseguia mais embrear, né? Então, nós adaptamos. Não é automática a Harley, mas a embreagem é no pé. Foi uma epopeia, porque a gente... Assim, quando a gente quer fazer, as coisas acontecem, né? Sem dúvida. Daí meu primo foi numa fábrica nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, foi até a fábrica, conversou com o fabricante, enfim, fizeram a embreagem, mandou pra cá. Foi muito legal, porque daí tinha... você tá indo pros Estados Unidos, eu preciso que você pegue um negócio na casa do meu primo, você passa lá, pegava, trazia um negocinho. E a gente montou a moto dele, né, pra ele poder continuar pilotando. E ele continuou pilotando.
E o Fábio também, né? Mesmo depois de diagnosticado, continuou Não, ele foi pro Tibete, né? Foi pro Tibete. Só que lá no Tibete ele não andou de BM, ele andou com a Royal Enfield. Ah, que legal, que legal. Que é a moto que acho que aguenta mais o terreno, Sim. por causa da altitude, uma série de itens, de coisas que ele alugou a Royal. E meu irmão depois, ele até com gastrostomia, meu irmão continuou pilotando, né? Porque ele fez a gastrostomia em janeiro de 2020. E ele foi com o diagnóstico, ele foi para Natal, pilotando. Ele foi para Brasília, já doente, já com sintomas. Ele não falava, e ele foi. Ele foi para Serra do Rio do Rastro. E ele foi Bela viagem. E ele foi diversas vezes para Minas, para Tiradentes, pilotando. E o médico dele fala que ele era o único paciente que, naquela situação, que ainda pilotava. Então, eu vejo que o quanto a moto traz vida. A moto é uma coisa que, assim, as pessoas não entendem muito uma pessoa que anda de moto. Que nem eu não tenho na minha família ninguém que andava de moto para eu ver. Né? Eu via o meu vizinho quando comprou... 7 anos eu tinha, meu vizinho comprou uma CG. Enquanto esse menino não me levou na garupa, eu não sosseguei. Aí com 13 eu já roubava a moto dos coleguinhas. Presta pra dar uma voltinha, me ensina como não é que solta a embreagem. Né? Não, era moto mesmo, era CG. Aí fui andando. Eu sei que eu tenho 3 irmãos mais novos. Os 3 tiveram moto, porque meu pai dava para eles moto, porque eles são meninos. E eu, como sou menina, posso me machucar, não posso ter moto. Sim. E é uma coisa que, assim, tá dentro de você. Ninguém me ensinou a fazer curva. E eu faço curva e às vezes deixo as pessoas para trás, né? Eu tenho um amigo que numa curva caiu, eu voltei e falei, machucou alguma coisa além do ego? Excelente. Só deslizou, né? Não aconteceu nada. E, assim, eu fui comprar minha primeira moto, eu andava com a moto dos amigos, etc. O Fábio era um cara que eu via passando de moto, eu falava, ainda vou ter minha moto. Ele namorava uma garota no mesmo condomínio da gente e cada vez que eu escutava os ronquinhos de motor, não só dele, mas de outros amigos, eu ficava louca. E só fui comprar minha primeira moto depois dos 30. A primeira viagem, comprei a MT-03 600 e fui para a Serra do Rio do Rastro. Que legal. Quando eu voltei, eu coloquei meu pai e minha mãe sentados no sofá. Eu falei, eu quero conversar com vocês dois. Eu quero entender por que vocês me privaram por tanto tempo de uma coisa que eu amo tanto. Porque assim, meu sorriso era de orelha a orelha. E eu falo de moto, meus olhos brilham. É uma emoção que é indescritível. É só quem tem isso consegue entender. Não é questão de liberdade, é a questão de você sentir que você é uma coisa só com aquela moto. Exato. A moto é complemento do seu corpo, né? Então eu acho assim, o Fábio, o Junão, que são pessoas que gostam de moto, eles têm uma coisa dentro deles que é essa vontade de viver que Fantástico. Que cobre tudo isso, né? É lógico, a doença é um impossibilitador, mas aquela energia tá lá dentro. É uma coisa que não vai sair de você, não vai estar lá. Não. Pode acontecer o que acontecer, aquela energia tá lá dentro. É exatamente isso. E agora eu tô sentindo essa energia, né? Porque eu comecei a pilotar há pouco tempo. Eu subi numa Harley Davidson e acelerei no dia 18 de março. Foi a primeira vez, foi a primeira aula que eu fiz com os alunos. E dia 18 de junho? Dia 18 de junho, agora, não sei, porque eu tô na organização, eu quero ver como que eu vou fazer. Mas você vai sair de moto junto, não vai? A minha ideia é sair, mas eu não sei ainda como que vai ser a questão da logística, se eu vou conseguir, enfim. Porque a gente vai ter a venda da camiseta, tudo isso, então eu estarei Mas na garupa de alguém você vai? Então, eu não sei nem se eu consigo, mas se eu conseguir, acho que talvez na garupa, porque eu tenho que trazer minha moto de Jundiaí para São Paulo. E eu ainda não andei na Bandeirantes inteira. Mas quem sabe? Porque num passeio como uma motociata, fica muito viável uma pessoa com pouca prática ir. Sim. Por quê? Porque esse passeio, ele é monitorado, todo mundo vai andando mais ou menos lado a lado, e você consegue ir devagarinho. Você não é uma coisa de velocidade.
os faróis vão estar abertos para nós, né? As ruas vão ser fechadas para esse movimento de motos passarem, né? Então eu acho que é uma coisa fácil. Eu acredito que eu te aconselho a trazer sua moto e participar com a gente. Ai, olha, eu tô morrendo de vontade. Vamos ver. Porque também tem a questão do meu irmão, né? Ele vai participar. Meu irmão tá super ansioso, claro. Já escolheu a roupa que ele vem, tudo isso. E daí eu não sei como que vai ser a logística. Mas a ideia é, se eu tiver possibilidade, eu vou participar. Porque senão, quem vai dirigir a Kombi? A minha cunhada dirige a Kombi. Ela dirige? Ela dirige a Kombi. É a minha cunhada quem dirige. Aí a gente vem com a enfermeira, com o pessoal. Com toda a parafernália que um paciente de ela necessita. Exatamente. E até falando um pouquinho disso, eu acho que a gente precisa divulgar bastante, incentivar bastante a saída dos pacientes de casa. Então, vocês, Abrela e Procura, vocês movimentaram outros pacientes? Sim, a gente está movimentando todos os pacientes, inclusive as profissionais que atendem o meu irmão, que são de Jundiaí, estão convidando os pacientes de Jundiaí. Por quê? Porque é para eles esse evento, né? É para eles. Então, será muito importante tê-los lá. Eles são os protagonistas da história, né? São os protagonistas. E vocês pensam também em fazer alguma coisa dos carros? Por exemplo, você tem um paciente que tem o seu carro, como o Fábio, o seu carro adaptado. Ele pode seguir também? Eu acredito que sim, que não vai haver problema. No final, passam as motos, depois vem os carros. E aí vamos voltar depois para o Pacaembu. Exatamente, a gente volta para o Pacaembu. Exatamente. Poxa, que legal. Vai ser ótimo. Eu já tô ansiosa. Quando terminar o evento, eu acho que eu vou ficar órfã, sabe? Vai porque ficar órfã. Né, Cíntia, a mascotinha, junto com algumas mulheres que pilotam moto, que são referência, né? E o Ricardo Medrano, que é o dono do Johnny Wash, ele tem uma irmã que teve câncer de mama. E ele chamou algumas de nós, mulheres pilotas de moto, né? Para ajudar ele a fazer um passeio chamado Outubro Rosa. Então, na verdade, o passeio chama-se AC/DC. Que legal. Antes do câncer, depois do câncer. É um passeio que já acontece há 7 anos. Na pandemia, obviamente, não aconteceu, mas já são 7 anos seguidos desse evento. E é onde uma motociclista mulher leva na garupa uma paciente de câncer. E é uma emoção muito grande, é lógico. É um evento um pouco diferente, porque tem um café da manhã, tem todas as camisetas, todas cor-de-rosa, com o logo do evento. A gente consegue muitos brindes. Que legal. De laboratórios, de empresas enfim, tem alguma coisa referente a esse câncer, a esse tema. Então, a gente consegue muitas doações, né? O ano passado, a gente tinha, acho que, 4 ou 6 pacientes que estavam carecas. E a gente conseguiu 6 perucas para ela, dar de presente para cada uma delas. Ai, que legal. Né? Não adianta dar uma peruca para você e uma peruca para mim. Tem que dar uma peruca para quem... Não, para quem necessita. E para quem necessita, é lógico. Então, foram as 6 ou 4, não me acordo agora certinho, que estavam precisando ganhar as perucas. E assim também como mamografias são distribuídas, uma série de coisas. Que legal. A gente consegue muitos parceiros nesse evento. Que ótimo, parabéns. E a emoção que a gente vê de uma garota que vai na tua garupa, aí que nunca andou de moto, e ela vai lá na garupa, toda bonitinha, né, com medo no começo, depois ela vai se soltando. É uma coisa tão legal de se ver, é uma emoção muito grande. Tanto que até teve uma das pacientes, ela foi um ano, no ano seguinte que ela fez questão de me levar um presentinho. Olha que legal. Ela falou, pô, Cíntia, eu gostei tanto, não sei o quê, trouxe pra você. Então, na verdade, o presente não são para elas. Embora a gente presenteie elas, o presente é nosso. E isso vai acontecer também nesse... Até me emociona, sabe? Porque realmente o presente é nosso. É nosso. Eu tenho vivido desde o dia 18 de março, que foi o dia que eu comecei a pilotar, e logo depois nós iniciamos o projeto Ela nas Ruas. Eu tenho respirado esse evento, eu tenho
a minha vida se resumiu a isso. Eu tenho dividido meu trabalho com esse evento. Eu também tenho uma outra instituição em Jundiaí que eu cuido, que eu faço parte. E eu tô até um pouquinho assim, afastada, porque eu não consigo me dedicar 100%. Esse evento tem tomado... A gente precisava ser 2 ou 3 ou 5, exato, né? Exato. Na verdade, eu brinco. Eu queria ganhar na Mega Sena para poder só fazer trabalho voluntário, mas ainda não deu, então eu tenho que trabalhar um pouco. Todos nós, né? E assim, o pessoal dos meus sócios, eles são muito parceiros e eles entendem as minhas ausências, tudo. E tem sido excelente para mim. Eu acho que tem me dado um combustível que me faltava. Eu acho que é isso. E essa doença, assim... Como a gente fica muito próximo, né, do paciente, é uma coisa que une, né? Eu ainda não consegui, na minha cabeça, entender, mas eu acho que acaba sendo, entre aspas, um presente, porque você se dedica tanto, né? A esse teu amigo, a esse teu irmão, e tantos de nós que tem um amigo ou um conhecido que acaba ficando muito amigo, né? Você acaba ficando mais próximo. Porque é uma despedida diária, né? Você tem a possibilidade de estar com aquela pessoa bem juntinho sempre, enquanto ela está aqui. Sim. E a gente só percebe isso, Cíntia, quando existe um diagnóstico, sabe? Mas todo dia é uma despedida. Independente da pessoa... Porque a gente não sabe, né? A gente não sabe. E a gente só começa a dar valor quando isso acontece. Eu costumo dizer que eu sempre tive uma vida perfeita. É uma família extremamente amorosa, sempre, graças a Deus, materialmente nunca nos faltou nada. Sempre tive bons amigos, fiz uma faculdade, tive bons empregos, hoje eu tenho meu próprio escritório. E eu olhava e falava assim, eu via outras pessoas, eu falava, nossa, minha vida é perfeita, né? Tem alguma coisa errada. Acho que Deus está preparando alguma coisa. E daí veio a doença do meu irmão. Eu não imaginava que fosse algo tão difícil. E é extremamente difícil, porque você morre... Eu, pelo menos, né? Eu falo que quando o meu irmão foi diagnosticado, cortaram as minhas raízes. E eu, como uma árvore, eu vou secando. Então, você tem processos de luto... durante toda a doença. Então, o primeiro processo é quando a pessoa perde a fala, ou depois quando ela tem dificuldade na respiração, tem que começar a usar o BiPAP, ou então quando a pessoa não consegue mais se alimentar, tem que começar a mudar as alimentações. Então, cada perda de função do paciente é um luto que você passa, né? E eu passei por esse luto lutando para que meu irmão ele tivesse um pouco mais de tempo para comer, para respirar, para andar. Então foi assim, era uma corrida contra o tempo, sabe? É uma corrida contra o tempo essa doença, né? Exatamente. E hoje meu irmão, ele está totalmente, a doença avançou totalmente, né? Então, meu irmão, ele está totalmente paralisado, ele já não anda, ele usa cadeira de rodas. E eu percebo que agora deu para eu parar um pouco de correr contra, né? Porque meu irmão, ele está estável, né? E ele está bem. Então, hoje, eu consigo parar de brigar com a doença para poder curtir mais o meu irmão. Antes não, porque era uma ansiedade muito grande. Não, a gente tem que fazer isso agora porque amanhã ele não vai poder fazer. A gente tem que fazer uma viagem agora porque amanhã ele não vai poder entrar no avião. E não, ele pode entrar num avião hoje. Então, meu irmão tá vivo, meu irmão tá bem, meu irmão tá sorrindo. E essa questão do presente, eu sempre agradeci a Deus todos os momentos que eu tinha ali, que eu tenho ali para cuidar dele. Porque, realmente, ele é um presente para mim. Eu falo que o melhor presente que os meus pais me deram foi o meu irmão. E que mensagem bonita. Ele é a razão da minha vida. Ele é a razão da minha vida. E hoje eu descobri o propósito da minha vida. Eu sempre fui muito engajada com trabalhos sociais. E sempre gostei muito. Eu sou palhaça em hospital. Olha, eu trabalho como palhaça em hospital. E além de outros trabalhos que eu faço. E
Mas na minha profissão, eu não tinha um propósito, né? Na verdade, assim, a minha profissão era só para ganhar dinheiro, para banqueiro e, tipo, mais nada. Não tinha um objetivo. Eu não devolvia nada para a sociedade sendo advogada. E quando meu irmão foi diagnosticado... Mudou completamente sua vida. Totalmente a minha vida. E hoje eu advogo para pacientes. Então, eu busco levar para cada paciente que chega até mim o que eu passei para que essa pessoa não passe, né? Eu tiro... São as experiências ruins, entre aspas, que você teve para poder ajudar já e cortar um caminho, cortar né? um caminho, facilitar o caminho da pessoa. Porque passar, ela vai ter que passar, mas para facilitar. Então, eu busco 3 coisas, né? Facilitar o caminho dessas pessoas, mostrar que é possível, que existe vida, que nada vai... A gente não vai ser destruído por isso. E o terceiro é levar o mesmo tratamento que meu irmão tem para esses pacientes. Meu sonho, enquanto a cura não chega, é que todos os pacientes de esclerose lateral amiotrófica tenham o tratamento adequado. Esse é o meu objetivo de vida hoje. Hoje eu vivo para isso. Porque essa doença, como a gente falou no começo, ela é muito rara, mas ela está muito próxima de nós. Muito. Ela teve um dia longe, quando a gente soube um dia que o Steve Hawking teve essa doença. É uma coisa de filme, né? Como eu assisti o filme assim que eu soube que ele teve essa doença. Então era uma coisa que estava lá longe, né? Muito e hoje longe. Ela está do nosso lado, ela está dentro de casa hoje. Exatamente, está muito pertinho, né? Muito, muito. E a gente aprende a lidar, né? Eu costumo dizer isso aos familiares que me procuram. Calma, você vai aprender. Né? Você vai conseguir, porque nós aprendemos, todos os familiares aprendem. E é muito engraçado que o pessoal de saúde fala, vocês sabem mais da doença do que a gente, né? E sim, a gente sabe. Porque vocês se interessam e procuram e buscam, a né? gente precisa, porque quando você leva um paciente para um hospital numa emergência, existem procedimentos que não podem ser feitos. Exato, e se você não souber, o paciente vai a óbito. Então, o familiar ele pode não saber de medicina, mas ele sabe da doença. Eu tenho uma amiga, Adriana, que ela teve na família, teve 3 casos dessa doença. Ela familiar. A ela familiar, ela é mais rara, é um percentual bem pequeno, de 7%, nem 10% chega dentro da população de ela. Então, ela passa de... 7% dentro da população de ela. Então, é mais... Muito. Hiper, ultra raro. Muito. E, atualmente, foi descoberto um medicamento para um tipo de gene dessa doença, que é o SOD1. Então, assim, a gente tem muita esperança que a gente vai ter notícias da cura. Em breve. Cura está muito perto. A cura está muito perto. Tem muito investimento nos Estados Unidos para medicamento, muito investimento. Hoje existe um medicamento, ele foi liberado recentemente pela FDA, foi em outubro do ano passado, e pela agência canadense em setembro. É um medicamento que ele para a progressão da doença. Ele não... Onde está, fica. Onde está, fica, exatamente. E o importante é que os médicos especialistas aqui do Brasil, eles já prescrevem esse medicamento. Meu irmão toma esse medicamento há 2 anos. Né? Então, existe. A gente precisa levar para as pessoas isso. Existe possibilidades. E que quando o Dr. Marco, que é o médico do meu irmão, ele fala, vamos continuar fazendo bolo, porque quando chegar a cura, ela é a cereja do bolo. A gente só vai colocar. Então, você precisa estar bem. É por isso que a gente tem que manter o paciente bem, saudável. Para quê? Para que quando chegar o remédio, a gente só coloca a cerejinha no bolo. É isso. É uma coisa realmente assim... esse evento que vocês estão fazendo nessa motociata, eu acho que todo mundo tem que, pelo menos, vamos supor, você não tem moto. Pode ir. Deve ir. Vá conhecer, vá dar uma olhada nos livros, vai dar uma olhada em toda a informação que vai ter lá, porque a gente nunca sabe se amanhã a gente vai ter um caso desse na família, né? Pode não ser na tua família, mas pode ser nos teus primos. Muito próximo.
que, entre aspas, são distantes, mas que são muito próximos da gente. Exatamente. A gente sempre acha que as coisas acontecem com o vizinho apenas, que nunca vão acontecer com a gente. Mas elas acontecem com a gente. E eu repito, o que a gente precisa é que as pessoas saibam, se tiver um sintoma, pensem, pode ser esclerose lateral amiotrófica, eu preciso de uma ajuda especializada nessa doença. E onde eu tenho essa ajuda? Eles vão buscar as associações. Exatamente, é isso que precisa. O apoio das associações, ele vai além do apoio material, né? Sem dúvida nenhuma, o apoio material ele é fundamental. Fundamental, porque existem pacientes que não têm poder aquisitivo básicas de sobrevivência. E quando a doença chega, realmente é uma sentença de morte, porque não vai ter, se não tem condições do básico da vida do dia a dia, não vai ter para a doença. Mas eu vejo que as associações elas vão além. O conforto que é dado, isso é um diferencial. Os profissionais que ali trabalham, eles vêm além do paciente, eles vêm além da família. Eu costumo dizer que não é só meu irmão que é cuidado ali. Todos vocês. Todos nós somos. E isso é muito importante. O Dr. Marco disse, na primeira consulta com o meu irmão, ele falou para ele assim, que era um caminho difícil de ser seguido, mas se meu irmão quisesse, ele estaria sempre com o meu irmão. E ele sempre esteve. Não só ele, todos os outros profissionais. Então, eu acho que são seres humanos aí iluminados e a gente tem que agradecer a Deus a oportunidade de tê-los encontrado, né? E as meninas da associação, o quanto elas se desdobram para atender as famílias... É impressionante. É impressionante. Então, assim, eu acho que Deus faz tudo certo, Ele coloca as pessoas certas, nos lugares certos, nos momentos certos. Por mais difícil que seja, a gente está caminhando. Pô, que legal. E dia 18 meu irmão vai estar lá, né? Meu irmão tá super ansioso, super feliz de ir com a Kombi, enfim, vai ser super legal. E o teu irmão faz alguma palestra, alguma coisa do gênero? Não, meu irmão não faz palestras. A gente já conversou sobre isso. Meu irmão, ele é muito tímido, por mais que ele seja expressivo, tal, eu apareça bastante aí na mídia, ele é muito tímido. Mas a gente tem conversado sobre ele fazer palestras, porque eu acho que é muito importante contar a história de vida e a superação que ele tem, né? Mas, por outro lado, muito embora ele não faça palestras, o Los Condes tem um canal no YouTube. E toda segunda-feira tem o Louco da Semana. E no Louco da Semana tá o Flávio e meu irmão. O Flávio é o porta-voz do meu irmão, né? Depois que meu irmão perdeu a fala, quem fala por ele é o Flávio. E é muito interessante, porque a química que eles têm, a sintonia que eles têm é muito, muito interessante. E nesses programas, o Flávio, ele busca contar um pouquinho da doença, porque chegam membros novos, né, pessoas novas. E ele falou, mas por que aquele cara não fala? Agora que meu irmão tá traqueostomizado, tudo dá para perceber que ele tem alguma questão diferente. Mas antes que meu irmão não tinha traqueostomia... Ele estava sentadinho ali na cadeira. O que ele tem? O que esse cara não fala, né? E daí o Flávio fala, ele não fala, não é porque ele é chato, porque ele é mal educado, é porque ele tem um problema e tal. E daí ele conta a história. Então é muito interessante isso, porque eles falam bastante sobre a doença e as pessoas veem a superação do meu irmão. Meu irmão, houve um evento em Sorocaba, é um evento muito legal de moto. E meu irmão ele ficou os 2 dias, né? Eles têm lá, como eles têm, o Los Condes tem uma grife de roupa, enfim. Eles fizeram lá uma tenda para vender. E daí tinha a tenda deles, do Los Condes. Meu irmão ficou os 2 dias lá, um calor, um sol, e meu irmão lá, e os meninos, assim, é muito legal, porque... eu falo, né, o mundo do motociclismo une muito as pessoas. Eles não, de forma alguma, eles tiram o meu irmão do circuito, ao contrário. Não, eles incluem teu irmão, eles mesmo que ele não tá pilotando, mas vamos junto. Vai. E quando meu irmão, a gente comprou a Kombi, eles fizeram uma camiseta comemorativa, que era o meu irmão voltando às rotas.
Então tem lá o logo, a caricatura do meu irmão. Não, e é incrível a garra que eles têm, a vontade de participar e de estar junto. Por exemplo, o Fábio, o ano passado participou, a gente ganhou um espaço, eles ganharam, né? A Procura ganhou um espaço dentro do Festival das Duas Rodas para vender o livro dele. Porque o livro dele fala sobre a maior parte moto, porque a vida do Fábio foi em cima de uma moto. E aí, o Fábio fez questão de todos os dias, os 4 dias do evento em Interlagos, ele estar presente. Lá. Exatamente. Ele era o primeiro a sair e o último, a primeira a chegar e o último a sair. Então, assim, a esposa dele ali, né, até falou assim, eu fui tomar café, quando eu entro na cozinha, o Fábio falou, estou no elevador te esperando. Pois é isso, gente. É uma energia, como eu falei, essa energia que não é só a doença, mas assim, a moto te proporciona isso. E nós, amigos, né, a gente faz questão de estar lá todo o tempo junto com ele. A gente cansa, eles não. Exatamente. É incrível. Eles não cansam. Os melhores dias do meu irmão e do Fábio, eu tenho certeza que eles não precisam fazer um coffee assist, é quando eles estão na rua. Se tá em casa, tem 300 vezes lá fazendo procedimento. Na rua, não. Imagina, eles estão se ele saiu 1 ou 2 vezes, foi muito. Exato, mas é isso mesmo. E coisa rápida. E é por isso que eu incentivo que o paciente saia de casa. Ele tem que continuar a viver. Exatamente, e a gente tem que mudar esse conceito, tanto na parte jurídica, quanto na parte dos convênios, na parte médica. Lógico, tem situações que é impossível o paciente sair, mas o paciente, mesmo em home care, que é o caso do meu irmão, o caso do Fábio, eles estão vivos e eles têm condições de sair de casa. Então, eles nos encontraram lá em Socorro. Em Socorro, imagina, no Museu da Motocicleta. Pois é. E o Fábio, nessa quinta-feira, dia 15, antes da motociata, ele vai fazer uma palestra na Triumph da Juscelino Kubitschek. Olha lá. Então, você imagina, o cara tem uma vida social super intensa. Super, é isso mesmo. E você tinha falado da Duas Rodas, vocês estarão lá agora, né? A gente está esperando uma resposta deles. Estamos fazendo figuinha, torcendo para conseguir esse espaço. Por favor, né? Por favor. Para conseguir de novo esse espaço, para a gente conseguir vender os livros lá e divulgar a doença, divulgar todo esse mundo que é a ela, né? Porque é um mundo. É um mundo completamente novo. Novo, desconhecido. Então a gente precisa mostrar esse mundo para as pessoas, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Como a gente falou, tá muito próximo, né? Muito próximo, muito próximo. Bom, Mona Lisa, foi um prazer falar com você. Te espero, se você puder, na quinta-feira lá com certeza. na Triumph da Juscelino. No domingo estaremos super juntas. Super pilotando. Quero ver. Vamos ver. E para você que não conhece essa doença, intere-se, ajude, porque qualquer coisa faz a diferença, não é mesmo? Muito, muito. Faz muita diferença. Estejam lá no domingo. Vai ser um evento... Mesmo que não de moto, para conhecer o evento. Leva a família, né? Leva os filhos. Vai ver aquele monte de moto, porque também é outra coisa que chama a atenção demais. Atrativo são as próprias motos, né? Se Deus quiser, se o Fábio tiver 200%, ele estará lá, meu irmão também. É importante vocês conversarem com os pacientes, né? Com o Fábio. E você sabe que uma coisa que acontece, que eu percebi no Festival das Duas Rodas, ou nas palestras, né? As pessoas chegam para mim e falam assim, Cíntia, eu posso falar com ele? Claro que pode, deve falar com ele e contar alguma coisa sua e falar. Muita gente fala assim, que incrível você ter escrito esse livro com os olhos, né? 450 páginas, é um livro para você pôr. O livro hoje. Para você pôr em cima da sua mesa. Então é assim, fale, porque a pessoa não consegue se comunicar falando, mas ela entende tudo que você fala, absolutamente tudo, e ela pode te dar uma resposta depois pelo WhatsApp. Pode dar pelo WhatsApp e dependendo de como for, o meu irmão, provavelmente ele vai... eles têm aquela... Não, eles têm também a tabela de comunicação, mas provavelmente meu irmão vai com o Toby. Então, meu irmão vai conseguir se comunicar com as pessoas, ele vai falar com as pessoas. O Fábio fala uma coisa que é assim, ele tem uma frase que ele fala para todo mundo, nunca desista dos seus sonhos.
Nunca, porque tudo é possível. Tudo é possível enquanto a vida há esperança, como Exatamente. dizia o Stephen Hawking, né? Exatamente. Muito obrigada. Bom, boa noite, muito prazer. Foi adorei ótimo, nosso papo. Eu também, adorei, estou à disposição. E estamos juntos daqui a pouquinho. Se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigada. Esperamos Boa todos noite. lá.